Olá, aqui é o Victor falando e seja bem-vindo a esse super vídeo aqui, onde eu vou mostrar para você o que é copywriting, como funciona, contar a história do copy, mostrar toda a trajetória para você, porque muito hoje se fala sobre copywriting, que é a coisa da moda, né, persuasão e tal, mas o que de fato surgiu, né, nos tempos anteriores, de onde veio tudo isso, por que a gente fala tanto de copy? Então aqui eu vou te dar um panorama geral do porquê isso é importante e como que funcionou para você também entender a base do copy, né? Não simplesmente entender, tenho que usar gatilho mental, eu tenho que usar isso, eu tenho que usar aquilo, mas só essa estrutura, o AIDA, o PAS, não, mas você entender de fato o conceito, tá? Essa vai ser a nossa ideia aqui ao longo dessa aula, então sente tranquilamente, pega um copo d'água, um papel, caneta para você estar anotando tudo. Outro ponto importante também, aqui no cantinho vai estar um QR Code, você pode também pegar com o seu celular, ler esse QR Code, aí você vai abrir uma página aí que eu vou estar te dando um presente muito legal, não vou te contar o presente, é surpresa, mas é gratuito, então você pode estar olhando aí com o seu QR Code para entrar lá, fechou? Bom, outro ponto também, você pode estar se inscrevendo no canal para estar recebendo outros vídeos, outras coisas, e assim a gente manter esse contato. Mas vamos lá, então, sem mais delongas, vamos começar. Um ponto importante que eu gosto sempre de frisar é que copy existe desde que o homem começou a falar, e persuasão surgiu também muito antes do homem até falar. Por quê? Porque o homem existe e para ele existir, ele precisa sobreviver, desde sempre. Então, no tempo das cavernas lá, o cara ele precisava sobreviver, precisava comer, precisava lutar, precisava defender sua família, e persuasão já parte muito daí, tá? Por quê? Vamos imaginar que o cara, então, ele tá andando, de repente chega uma outra tribo, e elas começam a se encarar, tal. E como que o cara ele pode fazer para já começar a luta ganhando, entre aspas? Ele pode gerar medo, ele pode gerar algum tipo de tensão. Então, a persuasão já começa aí. É você começar a ganhar a batalha com o psicológico antes mesmo de entrar na guerra. Então, só para dar um exemplo, né? A partir daí, o ser humano já foi percebendo o que precisava. Então, o que gritava mais alto, ou então mais forte, sempre acabava se destacando, né? Sempre acabava, de alguma forma, gerando algum tipo de emoção nas outras pessoas, que é o que persuasão é. Persuasão é você gerar algum tipo de emoção, algum tipo de ação nas outras pessoas, que é a que você deseja. Beleza? Bom, e quando então o homem começou a falar, a gente começou a dialogar e a gente aprende também a necessidade de estar compartilhando aquilo que a gente defende, aquilo que a gente acredita, e não há nada de errado com isso. Por quê? Porque se você for ver, um pai e a mãe, ele quer o melhor para o seu filho, ele quer o melhor para sua filha, e a forma como eles se comunicam vai fazer toda a diferença. Não é? Se você chegar para um filho, uma filha e falar assim, não use drogas porque não faz bem, você está deixando a pessoa curiosa. Você está deixando a pessoa, às vezes, até intrigada de querer saber o que as drogas fazem. Então você não está conseguindo gerar uma persuasão. Agora, se você senta com o seu filho, com a sua filha, por exemplo, conta uma história de alguém que morreu, ou então que a vida se tornou uma desgraça por conta das drogas, o impacto vai ser muito maior. Por quê? Vai estar gerando emoção. Então, só chegar e falar assim, não use drogas, não faz bem, faz mal para a saúde, não tem emoção nenhuma. Pelo contrário, você está até gerando aquela tentação ao proibido, né? A pessoa fica interessada, fica curiosa e tal. Agora, se começa a ouvir histórias, se começa a se envolver emocionalmente com alguma coisa, ela vai ter um resultado muito maior. Pensa, por exemplo, quem tem pais alcoólatras. Uma pessoa que cresce e vê um pai alcoólatra, um pai que bate na mãe, por exemplo, a chance dessa pessoa não beber, ou então se beber for muito controlada, são maiores. Por quê? Porque ela já tem um histórico emocional muito forte. Ela sabe, putz, meu pai bebia muito, ele era alcoólatra, então eu sou meio traumatizado com isso. Então não é que alguém falou, não, quem bebe é alcoólatra acaba batendo na família, acaba tendo problemas, etc. E uma coisa é falar, outra coisa é você experimentar algo emocionalmente. Então, a persuasão, ela também vem muito daí. É você saber expor os seus argumentos, saber expor o seu ponto de vista, de modo que você consiga gerar algum tipo de emoção na pessoa, então algum tipo de ação que vá de seu interesse, tá? E ao mesmo tempo o interesse da outra pessoa também. Bom, e o Homem das Cavernas também, se a gente for analisar, eles têm um outro ponto muito interessante, que é a prova social. Porque a prova social é um gatilho mental, um dos mais fortes, né? Um dos mais poderosos gatilhos mentais que a gente tem até hoje. E se a gente for olhar lá atrás, surgiu no tempo das cavernas. Porque imagina, o cara tá andando, tá lá,
colhendo uma maçã, aí de repente ele vê um amigo da tribo dele correndo igual louco, fugindo. E esbaforido e com cara de medo. O que esse cara que tá colhendo a maçã vai fazer? Ele vai correr junto. Por quê? Porque o cara gerou uma prova social. Ele falou assim, opa, se o outro tá correndo, tá fugindo, eu tenho que sobreviver. Provavelmente ele tá fugindo de alguém, de algum bicho. Então eu vou fugir junto. Então prova social é uma forma da gente validar as nossas ações e de a gente saber o que a gente deve fazer. Então a gente faz isso na nossa vida diariamente. Por exemplo, por que muita gente às vezes fica numa fila sem nem entender por que tá na fila? Às vezes a pessoa nem sabe, ela olha uma fila e entra na fila. Ela pensa que aquele lugar é o lugar certo para ela estar. Por quê? Porque ela viu várias pessoas ali. Então ela foi na prova social, ela foi no embalo da galera. E a gente faz isso, por exemplo, numa loja. A gente prefere as lojas mais hypadas, as lojas que têm o maior, que tem melhor crítica, né? Que as pessoas gostam mais, porque a gente quer estar junto com as lojas que os outros aprovam. Então a gente busca aprovação a todo momento. Ah, Vitor, mas eu não busco aprovação de ninguém. Até mesmo quem não busca aprovação de ninguém acaba criando um grupo de pessoas que não buscam aprovação de ninguém, né? Se você for analisar, por exemplo, os rebeldes. Os rebeldes, eles têm um grupinho deles de rebeldes. E querendo ou não, a pessoa quer ser aprovada ali. Porque o ser humano, também olhando o tempo das cavernas, criou-se sempre uma comunidade. Então, para sobreviver lá no tempo das cavernas, precisava estar junto. Então, 10 pessoas eram mais fortes do que uma só. Isso foi se passando e a gente foi criando o quê? Bairros, cidades, com o mesmo conceito, que a comunidade é forte. Então, eu defendo o meu país, eu defendo o meu império. Porque eu cresci aqui, eu confio e eu quero continuar junto com esse império. Então, defende o império. Aí, beleza, não tem mais impérios, mas tem países. Então, a gente vive em comunidade, família é nossa comunidade, comunidade profissional do trabalho, comunidade do condomínio também não deixa de ser uma comunidade, o país, então tudo acaba se tornando uma comunidade. E isso faz com que a gente queira também essa aprovação e que a gente siga essas pessoas com muito mais facilidade. Se você confia em alguém, a pessoa te fala alguma coisa, você vai tender a dar muito mais credibilidade porque ela está falando, para aquilo que ela está oferecendo, para aquilo que ela está indicando, porque você confia nela, né? Então, é algo natural aí do ser humano. E bom, agora vamos então agora avançar no tempo, vamos ir para o início do século XX, quando começou a surgir o copyright, né? A primeira pessoa a escrever um livro assim que muita gente curtiu, que já foi mais pra linha do copyright, foi o Claude Hopkins. Claude Hopkins, ele escreveu Scientific Advertising, acho que foi em 1910, foi lá no início do século XX, e ele trabalhava lá com publicidade, entendia os conceitos, ele ainda não citava a palavra copywriting, né? Mas ele já falava muito sobre justamente o marketing direto. Então, o copyright, ele traz muito da persuasão, ele traz muito dos aspectos psicológicos do ser humano. Então, é muito a questão da influência que a gente tem das coisas irracionais mesmo, né? Então, se você vê alguém correndo, você corre junto, você nem pensa. Por quê? Que é o seu sistema de defesa. Então, o copy, ele traz muito esse lado irracional, mas ele traz também um lado emocional e o lado da comunicação, do marketing direto. Marketing direto é o quê? É você vender de uma forma direta. Então, por exemplo, o cara que bate na porta para vender doce, ou para vender shampoo, ou para vender Avon. Aquilo é um marketing direto, porque o cara tá chegando para você nunca viu essa pessoa, naqueles 2 minutos que ele tem de conversa com você, ele tem que te convencer a comprar um produto dele e assim ele sair com dinheiro. Então não é a mesma coisa que um branding, não é um trabalho de publicidade mais demorado. Por exemplo, uma Netflix que coloca anúncio no metrô, que coloca anúncio nas ruas, é uma coisa que vai criando, vai fortalecendo a marca. Não, marketing direto eu chego com a minha oferta, você decide, você quer comprar ou não, se você não quiser eu vou embora e tento de novo, se você quiser você me dá o dinheiro, eu saio com lucro. Então marketing direto é isso, é papum. E o copywriting, ele é perfeito para isso, porque você consegue, por meio da comunicação, gerar mais reações positivas, você consegue gerar mais vendas, mais resultado rápido. Então copywriting, ele é diferente de uma redação publicitária ou de outras estratégias, porque ele é muito focado nisso. Se deu certo, funciona. Se deu errado, não funciona. Não tem meio termo no copyright. Não tem também margem pra gente analisar. Ah, tá bonito, tá impactante, tá legal. Putz, bacana. Beleza, isso pode ser legal para outras questões, mas pro copyright não. O copywriting atingiu o resultado esperado? Gerou vendas, gerou leads, gerou, sei lá, compartilhamentos, mais de 1000 compartilhamentos na rede social? Não, gerou 500, então não foi bom.
Ah, não, esse gerou mais de 1000 compartilhamentos, então foi bom. Ah, mas eu não achei que eu escrevi tão bem, não importa. Deu o resultado, foi bom, entendeu? Por isso que copywriting a gente acaba que não liga tanto assim pro português, a gente não é tão fissurado assim nas questões gramaticais e ortográficas, porque às vezes você escreve um texto errado, mas se esse texto errado se conectar com as pessoas, não importa, você atingiu o resultado esperado. Então copy é isso, é resultado acima de tudo, tá? E o Claude Hopkins, ele foi uma das primeiras pessoas a trazer esse conceito. O livro dele é muito interessante, Scientific Advertising. Você consegue achar na Amazon e compensa a leitura, tá? Bom, mas as técnicas elas foram ganhando mais forma a partir da década de 50, quando as agências de publicidade começaram a crescer muito nos Estados Unidos. Tem até uma série chamada Mad Men, que é muito interessante, porque mostra um pouco de como era o ambiente naquela época, tá? E um dos expoentes, das pessoas que mais se destacaram nesse período, foi o David Ogilvy. O Ogilvy, ele tinha a agência dele, e ele, como que ele se destacou? Ele não tinha muito dinheiro. Ele começou a fazer publicidade em jornal, e ele escrevia uns artigos interessantes no jornal, que traziam algum tipo de conteúdo informativo, mas que sempre terminava fazendo um gancho para a agência dele. E isso se tornou o que a gente chama de advertorial, né? Que é uma das melhores estratégias de copy para vender. Por quê? O que é um advertorial? Advertorial é você fazer um texto que tem um cunho informativo, mas que ao mesmo tempo ele seja focado em gerar uma conversão. Ah, Vitor, então é tipo um artigo de blog? Não, porque um artigo de blog, você traz uma informação e no fim você faz uma chamada. Olha, se você gostou desse texto, se inscreva na minha lista de e-mails para receber mais textos. Isso não é um advertorial. Advertorial é um texto que ele já foi planejado e ele foi escrito pensando na conversão. Então, desde o começo, desde a primeira linha, você já começa a colocar técnicas de copy. Você já começa a desenvolver a sua autoridade. Todas as informações de um advertorial, todos os parágrafos são pensados, são planejados. Nada está ali por acaso. Então, essa é a diferença de um advertorial para um artigo de blog, beleza? Bom, e então ele começou a fazer esses anúncios no jornal com conteúdo legal e chamando a atenção das pessoas, e isso fez com que ele conseguisse, com uma verba pequena, trazer muitos clientes. Então foi por isso que ele se destacou como um dos primeiros grandes copywriters, porque ele foi justamente ali, no texto. Ele foi na base do copy, na base da persuasão escrita, para gerar clientes para a agência. E com os clientes da agência, ele fazia o mesmo trabalho. Ele começou a executar essa estratégia com outros clientes e muita gente começou a gostar e muita gente começou a ter ótimos resultados. Por exemplo, é o caso do Rolls-Royce, né? Um dos clientes do Ogilvy foi a Rolls-Royce. E esse é das peças de copy mais famosas de todos os tempos, que é quando você ouve o ronco do motor, você já sabe que é um Rolls-Royce, alguma coisa assim. Então, olha que interessante, já traz uma emoção, já traz uma sensação, o ronco do motor, tal. Então não é simplesmente um texto qualquer assim, Rolls-Royce chega ao mercado com 5 novos modelos. Não, isso é um texto informativo, puramente informativo. Agora, se você traz uma outra linha, um lado mais emocional, mais impactante, a pessoa vai se interessar, ela vai começar a se conectar com você, com o seu produto, com a sua marca, e isso vai gerar resultados mais positivos. Então ele tem várias peças publicitárias de muito sucesso que foram seguindo essa linha de jornal. Porque na época era jornal. Hoje a gente tem o quê? Blog, a gente tem redes sociais, a gente tem um monte de coisa. Então, ele tirou leite de pedra. Hoje em dia a gente tem a faca e o queijo na mão porque a gente consegue alcançar muito mais gente. E ele tinha muito mais dificuldade, mesmo assim ele fez um trabalho extraordinário. Bom, e lá para a década de 70, o envio de mala direta era uma estratégia altamente lucrativa. E o copywriter escrevia as famosas cartas de vendas. Então, não tinha internet. Como que as pessoas faziam? As empresas iam lá, imprimiam 1 milhão de cartas e saía distribuindo para todos os Estados Unidos. No caso dos Estados Unidos, né? Mas no país lá que fosse, a pessoa mandava as cartas, beleza. Aí imagina, chegava uma carta na sua casa, falando sobre um liquidificador mega ultra potente, etc, etc, etc. Aí você fala, nossa, que legal. Então você preenchia um pedaço do papel que tinha embaixo, tipo um rodapé, que tinha lá o seu nome, seu endereço, suas informações, etc, etc, etc. E você mandava um cheque, ou então você pagava e mandava um comprovante, e você devolvia. E isso ia pro correio deles lá. Aí eu chegava na empresa, a empresa via, opa, essa pessoa comprou um liquidificador. Ela ia lá, mandava o liquidificador para casa da pessoa. Então olha como a venda era muito mais complicada.
né? Hoje em dia você entra no checkout, você compra e já recebe um código de rastreio, é muito rápido. Naquela época não. Então a mala direta, ela era em grande volume, eles davam 1 milhão de cartas para no fim das contas eles venderem 1000 liquidificadores. Mas tudo bem, eles sabiam que eles precisavam do volume. E o copywriter era justamente a pessoa que escrevia a carta de vendas. Era a pessoa que escrevia a carta que era enviada pelo correio. Então, é até interessante a gente analisar o conceito, né? Carta de vendas. A gente fala carta de vendas de um jeito natural pra gente, mas se a gente for analisar a palavra mesmo, carta, né? Porque vem justamente dos correios, vem justamente desse período da mala direta, tá bom? Então, os copywriters eram muito bem pagos, eram muito requisitados, porque as empresas sabiam que quanto mais persuasiva a carta fosse, mais produtos elas venderiam. E cada fração de percentual de melhora era significativa. Pensa comigo, eu mando 1 milhão de cartas. Eu converto 1% desse 1 milhão, então eu converti aí 10 mil. Se eu aumentar para 1,1%, eu já vou aumentar aí para 11 mil. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, se você muda uma fração de percentual, você acaba vendendo 1000 novos produtos. Né, nesse exemplo. Então, as empresas sabiam que quanto mais elas melhorassem, mesmo que pouquinho em pouquinho, isso se refletia em vendas consideráveis para a empresa, muito mais faturamento do que eles tinham antes. Então, eles sabiam da importância do potencial de uma carta. Nesse período também, lá para os anos 70, nasceu a Ágora. A Ágora que foi criada por um cara chamado Bill Bonner. O Bill Bonner é um dos maiores nomes da história do copywriting, e a Ágora, até para você também se situar, ela é a sócia da Empíricos aqui no Brasil, e é o maior grupo de publicações financeiras do mundo. Então a Ágora, ela tem várias Empíricos pelo mundo. E ela faz o quê? Só análise financeira. Análise de investimentos, de criptomoeda, tudo relacionado a dinheiro, né? E o Bill Bonner, ele criou essa empresa e ele vendia justamente isso, ele vendia essas análises financeiras, a empresa foi crescendo, ele foi adquirindo outras e hoje o grupo fatura bilhões de dólares, então fatura uma baita de uma grana. E aqui no Brasil mesmo, a Empíricos fatura cerca de 1 milhão por dia, então eles faturam aí uma média de uns 30 milhões por mês. E eles usavam a mesma estratégia lá na década de 70 de mala direta, que as outras empresas, só que para vender justamente esses relatórios, essas estratégias de investimento, essas coisas. Aí a empresa foi crescendo, eles foram trazendo ótimos copywriters. A Empíricos até fala, né, que a Empíricos não é uma empresa de publicação financeira, é uma empresa de copywriting. Porque, tanto que eles vendem qualquer coisa, a Empíricos abriu uma empresa de suplementos, que é um braço dela, usa copy. Eles venderam eles lançaram uma empresa de análises de saúde. Então, trazendo coisas para doenças, para hipertensão, diabetes, etc. E faz o quê? Mesma estratégia, copy. Então, a Empíricos entendeu que ela pode vender qualquer coisa se ela dominar copyright. E é por isso que ela tem vários braços hoje em dia e ela fatura bastante. E a Ágora, justamente quando ela comprou a Empíricos era uma boutique de investimentos, pequena. A Ágora chegou lá e falou assim, beleza, eu vou comprar, né, vou pegar uma parte de vocês, vou dar uma grana, só que vocês vão ter que seguir a nossa estratégia mundial. Vocês vão ter que fazer do jeito que a gente faz. Eles falaram, tá bom. E foi aí que justamente surgiu aquela famosa peça do O Fim do Brasil, lembra? Acho que foi no período da Dilma. O fim do Brasil, que o Brasil ia acabar, aí depois lançaram o dólar a 5 reais, que na época era um absurdo pensar num dólar a 5 reais, e que também fez muito barulho, então eles trouxeram muito isso do impacto da copy, e foi assim que eles cresceram absurdamente. Então o Bill Bonner ele foi um dos pioneiros justamente a crescer esse tipo de negócio, a focar numa empresa de copywriting mesmo, e com ele teve o Mark Ford, que é um dos maiores copywriters da história, e várias pessoas foram se juntando ao grupo justamente para eles conseguirem desenvolver mais e mais peças de vendas e assim começar a aumentar cada vez mais o faturamento. Tanto que hoje é uma empresa bilionária, o Bill Bonner tem um castelo na Europa, assim, coisa surreal mesmo, e muita gente nem conhece. Porque a Ágora mesmo, ela é muito forte nos Estados Unidos, mas ela tem empresas pelo mundo todo, só que usam outras marcas, como é o caso da Empíricos no Brasil, que muita gente conhece a Empíricos, mas não sabe quem que é o pai da empresa, né? Aí também, nesse período, teve a campanha do Rolls Royce do Ogilvy, né, que eu já comentei, que foi um verdadeiro sucesso, e teve também um outro que foi o do Wall Street Journal, que foi escrito pelo Martin Conroy. O Martin Conroy, ele arrasou nessa peça. Por quê? Porque aquela famosa história... Você já deve ter ouvido alguém usar uma história parecida. Que é duas pessoas
estudaram juntas, duas pessoas cresceram juntas, elas fizeram as mesmas coisas e elas estão na mesma empresa. Só que um se tornou um gerente e o outro se tornou o presidente. O que eles fizeram de diferente? Eles assinaram o Wall Street Journal e assim o presidente se manteve atualizado sobre o mundo dos negócios. Então eu dei uma resumida na copy, mas é basicamente essa. Ele trouxe um storytelling, ele trouxe essa emoção, essa comparação, ele mostrou que justamente a única coisa que fez a diferença foi o Wall Street Journal. Então, para a época foi uma copy genial e foi responsável por trazer, acredito que 2 bilhões de faturamento para o Wall Street Journal, só com essa peça. Eles rodaram por bastante tempo e eles vendiam no fim a assinatura do jornal e assim eles cresceram absurdamente. Então é uma das copies também mais bem sucedidas da história, talvez a que tenha trazido o maior faturamento direto assim. Bom, nesse período, a publicidade ela foi fortalecendo o copyright. Por quê? Publicidade é você mostrar as coisas, é você expor. E o copy, quando você tem uma peça bem escrita, quando você expõe essa peça bem escrita, você consegue vender muito mais. Então, a publicidade fortaleceu o copyright, mas copy não é redação publicitária. Como eu falei, copy é copy, tá? Não tem uma tradução. É justamente essa arte de você escrever textos persuasivos focando apenas no resultado final. Então, se você tiver que colocar lá uma receita de feijoada, e essa receita de feijoada for aumentar sua conversão, você vai colocar a receita de feijoada, entendeu? Você não vai ficar pensando muito, mas vai dar muita polêmica, né? Como as pessoas pensam, putz, eu não quero fazer isso porque vai trazer muitos haters, tanto faz. Tá vendendo? Tá trazendo o resultado esperado? Então compensa, é basicamente essa, é muito simples o DNA da copy, tá? Então, a redação publicitária está relacionada com toda a criação de uma peça. E quase sempre faz uma soft sell, né? Uma venda suave, uma coisa mais pro branding. Copywriting já tem o que a gente chama de strong call to action, que é uma chamada para ação muito clara e muito sólida. Eu quero que você faça isso, clique no botão e se inscreva. Eu quero que você faça isso aqui, compre o meu produto. Então é muito forte. E é sempre focada na ação imediata. Então eu quero que você faça isso naquele momento. Não é para você comprar esse produto meses depois, nada disso. Então é um resultado que eu espero imediato. Uma persuasão instantânea, mesmo que seja para vender uma ideia. Então a gente fala assim, putz, mas copy é só para vender produto, serviço? Não, vender ideias também. Então, se a gente for analisar grandes figuras que tiveram ótimos discursos na história, eles também eram grandes copywriters, se você for analisar. Por exemplo, presidentes, Winston Churchill, Hitler, né? Foi um cara que usou a persuasão de uma forma negativa, de uma forma ruim, mas que também era extremamente persuasivo. Ele conseguiu mexer com a emoção da galera, dos alemães, ele conseguiu trazer todo mundo juntos, uniu o país em prol de uma luta, de uma causa ruim, mas era uma causa que todo mundo defendeu e ele conseguiu unir essa galera. Se a gente for pensar também no Brasil, o Lula também ele consegue trazer essa emoção, ele consegue também unir o pessoal e ele é muito forte nos discursos dele. Então o copy, ele também é muito focado em vender ideias. Por exemplo, se eu for subir num palco e eu tiver que fazer um discurso emocionado, um discurso que faça com que as pessoas gostem de mim, eu posso aplicar copywriting. Por quê? Porque eu posso fazer com que as pessoas criem... no caso, a minha chamada para ação vai ser as pessoas gostarem de mim. O meu objetivo vai ser eu cativar essas pessoas. Então isso também não deixa de ser uma venda. Logo, você tem que pensar assim, eu estou escrevendo copy com qual objetivo? Se o objetivo é muito claro e muito bem definido, você tem uma copy. Se você simplesmente não sabe o que você quer, não funciona, não adianta, tá bom? E no Brasil, a empresa que é um ótimo exemplo de copy é a Polishop. Ela faz publicidade, os anúncios dela na televisão, eles têm um roteiro com muito copyright, eles têm um roteiro muito bem escrito, um roteiro com strong call to action. Eles querem que naquele instante você pegue o telefone, você ligue e compre o produto que eles estão oferecendo. Vitor, eu posso comprar depois? Pode, mas se você for reparar, no vídeo, no anúncio, eles sempre falam, se você ligar agora nos próximos 3 minutos, você vai levar de presente isso, isso e aquilo, vai levar mais isso, isso e aquilo. Então eles colocam vários bônus, vários presentes extras, se você tomar uma ação imediata, uma ação naquele instante. Então a Polishop, ela quer justamente pegar as pessoas pelo impulso. Ela foca muito nisso, muito mais do que, por exemplo, a Skol. A Skol faz um anúncio de TV igual a Polishop, só que a Skol é só branding. Eles colocam uma
uma propaganda engraçada, uma propaganda com uma mulher bonita, chama atenção, desce redondo, né? Vai criando muito esse desce redondo, que eles repetem há anos e anos, isso foi fortalecendo a marca, mas não é copy, porque copy é instantâneo, copy é naquele momento. Bom, agora voltando o tempo, até o fim dos anos 90, o copywriting estava muito ligado ao meio offline, porque não tinha internet, né? A internet estava ainda nascendo. Até que a internet começou a se tornar uma fonte de vendas, e aí sim o copywriting começou a migrar para o digital, que foi quando a gente conseguiu escalar o copy. Porque se você não era uma grande empresa para fazer mala direta com milhões de cartas, você não conseguiria impactar muita gente, entendeu? Seu negócio era sempre muito local. Você podia usar copy? Podia, no meu negócio local. Mas com a internet, você conseguiu expandir isso para muito mais gente. Você consegue atingir milhares de pessoas muito mais fácil. Então, a partir dos anos 90 que as coisas começaram a se desenvolver. Em 96, 97... um cara chamado Jeff Walker decidiu vender assinaturas sobre o mercado financeiro para os visitantes do blog que ele tinha. Ele usou não só copywriting, mas também uma estratégia que ficaria mundialmente conhecida como fórmula de lançamento. Então, Jeff Walker foi o cara que criou a fórmula de lançamento e ele criou lá no início, lá no fim do século XX, né, no fim da década de 90, e ele justamente pensou assim, putz, como que eu vou vender essas minhas indicações financeiras aqui pro pessoal do meu blog? Aí ele foi lá, usou a fórmula de lançamento, que na época não existia, ele que criou, e fez muito sucesso. Ele criou esse produto por assinatura, vendeu bem, foi o que ajudou ele financeiramente, porque ele era um pai que cuidava dos filhos, ficava em casa e era desempregado. Quem saía para trabalhar era a mulher. Então ele conseguia ficar no computador. E foi assim que surgiu todo o negócio dele. No início dos anos 2000, um dos alunos do Jeff Walker, né, que fez o fórmula de lançamento, chamava John Reese. E o John Reese se tornou primeira pessoa do marketing digital a faturar $1 milhão com fórmula de lançamento usando copy. Então o John Reese é um cara que ele foi um cara que inovou muito, né? Porque naquela época não se imaginava um faturamento tão alto assim com copy, né? E ele conseguiu aplicar isso e beleza, empresas grandes têm ótimos resultados, mas você pensar que uma pessoa da casa dela conseguiu fazer 1 milhão com lançamento usando copywriting foi uma mudança de paradigma muito forte, né? Porque de um dia para o outro, assim, um cara qualquer, né, um cara normal, assim como eu, você, acabou se tornando um milionário utilizando justamente os conceitos que estavam começando e que muita gente ainda não botava fé. Então o John Reese foi um cara que explodiu, foi um aluno super bem sucedido do Jeff Walker. Conseguiu esse resultado até antes do Jeff. E esse case, ele inspirou um jovem chamado Russell Brunson, tá? Guarda esse nome que o cara é muito foda. Hoje, um dos donos de uma das maiores plataformas de marketing digital do mundo, o ClickFunnels. O Russell Brunson, ele criou o ClickFunnels, que é focado em funil de vendas, que é justamente a especialidade dele. E foi justamente nesse período que ele começou a investir muito mais no marketing digital, começou a utilizar as estratégias de fórmulas de lançamento, de copywriting, de e-mail marketing para conseguir crescer o negócio dele. E hoje o ClickFunnels é um dos SaaS mais valorizados na área do marketing digital. Vale uma fortuna. E ele investiu muito tempo, muito dinheiro, mas também muita sabedoria, muito conhecimento. Se você for analisar o ClickFunnels, se você for começar a ver vídeos no YouTube, se você for ver toda a estratégia que o Russell faz para vender o ClickFunnels, você vai ver como é sensacional. Porque ele não faz simplesmente vídeos no YouTube ou coisas básicas. Não, ele faz desafios, ele faz evento presencial, ele tem livros que ajudam a promover a plataforma. Então ele conseguiu criar todo um sistema para vender a ferramenta dele, que faz com que gere vendas diariamente no piloto automático e em grande escala, que é o que faz com que ele tenha grandes resultados. Até porque o ClickFunnels não é barato. Ele custa, acho que é $200 por mês, né? Não, é $100 por mês no plano básico. Então, $100 por mês num plano básico, se você for analisar que tem gente que está em planos maiores, dá uma baita de uma grana. Se você tiver 1.000 assinantes a $100 por mês, faz as contas. É um baita dinheiro, mas ele tem muito mais que 1.000 assinantes. Ele tem milhares e milhares e milhares. Então, ele conseguiu um faturamento previsível, porque é uma assinatura em grande escala. E aí, o que acontece? Vamos lá. Continuando a nossa história. Com todo esse movimento, então o Jeff Walker com a fórmula de lançamento lá no 96, 97, depois o John Reese usou a fórmula de lançamento e teve um resultado milionário. Aí nesse período surgiu o Russell Brunson, que se tornou um dos maiores caras em questão de funil de vendas no mundo. Beleza, a gente não chegou no Brasil ainda até agora.
Um brasileiro, ele estava lá na Europa, trabalhava num banco, ele estava cansado de trabalhar nesse meio, acho que ele estava na Alemanha ou na Inglaterra, na Alemanha nesse período. Ele fala assim, chega, não aguento mais trabalhar aqui no meio corporativo, eu quero criar o meu negócio. E ele foi lá e comprou o Product Launch Formula, que é justamente o curso que ensina a fórmula de lançamento do Jeff Walker. Ele foi para os Estados Unidos, ele aprendeu, ele aplicou os ensinamentos, aplicou o que ele aprendeu com o Jeff Walker, e ele fez um 6 em 7 ensinando as pessoas a comprar imóvel em leilão. Aí ele conta até que do dia pra noite ele entrou 120 mil reais na conta dele, a conta achou estranha, bloqueou o dinheiro dele, né? Porque falou, como assim, do nada cai 120 mil reais? Aí bloqueou o dinheiro dele, ele teve que ir atrás para desbloquear o dinheiro, mas foi o primeiro 6 em 7 no Brasil, como a gente conhece nos modelos do Fórmulas de Lançamento, tá? Esse cara aí é o Érico Rocha. O Érico Rocha é hoje a maior autoridade em marketing digital no Brasil, né? Inegável. E ele passou então, depois que ele começou a estudar a fórmula, aplicar, ele começou a fazer vários 6 em 7, até ele fazer o 1 milhão também de faturamento no lançamento, tudo. Ele falou assim, beleza, eu quero ensinar a fórmula de lançamento no Brasil, Jeff. Aí assim ele conseguiu licenciar a marca, traduziu, né, ele mesmo ensina, ele se tornou professor, ele passou a vender o fórmula de lançamento no Brasil, lá para acho que foi 2011, 2012, mais ou menos nesse período, faz uns 10 anos já. O Érico Rocha, então, junto com outro cara chamado Conrado Adolfo, conseguiu popularizar o marketing digital no Brasil, fortalecendo o copywriting, porque eles começaram a perceber que se eles colocassem as técnicas de copy nos vídeos de vendas, nos vídeos de pré-lançamento, em toda a estratégia, eles conseguiriam converter mais. Então o copywriting ele foi surgindo com uma necessidade do pessoal de se tornar mais persuasivo, de ter uma comunicação muito mais focada em resultados, que aí eles começaram a estudar o que estavam sendo feito lá fora. Copy ainda no Brasil era uma coisa pouco conhecida e pouco estudada, tá? Eram poucos brasileiros que conheciam Gary Halbert, Bill Bonner, Mark Ford, Robert Bly. Então é um movimento bem recente o copywriting. Por isso que você que está assistindo esse vídeo, saiba que você está pegando um movimento recente, tá? Você tem alguns anos já, mas se a gente for analisar daqui a 20, 30 anos, você vai estar na frente de muita gente. Então agora é o momento realmente de investir nesse conhecimento, tá? Hoje, copywriting nos Estados Unidos, por exemplo, é carne de vaca. É uma profissão já bem estabelecida, bem reconhecida. As pessoas, elas sabem, elas colocam, por exemplo, uma vaga assim, estou procurando copywriter, pago X. Então é uma coisa muito natural. Só que no Brasil ainda não. No Brasil é muito difícil você ver uma vaga para copywriter. São mais as startups mesmo. Uma startup de aplicativo, uma startup assim mais cool, que ela sabe o que é justamente copywriting. Ela vai lá e abre uma vaga, mas no geral, grandes empresas nem sabem o que é. Contrata um publicitário e fala pro publicitário, faz um texto persuasivo aí. Ou então um profissional de marketing fala, faz um texto persuasivo aí. Não sabe que existe o copywriter, que é justamente a pessoa especializada nisso. Então no Brasil esse movimento está começando agora. Ainda não é tão forte quanto lá nos Estados Unidos, tá bom? Então copywriting, resumindo, é a arte da escrita persuasiva. Ela pode ser usada para vender produtos, serviços, ideias e qualquer tipo de ação. Você pode usar copy para vender um sofá, um serviço de consultoria. A ideia do veganismo, se você é vegano e quer que as pessoas se tornem veganas, você pode usar copy para justamente impactar essas pessoas e trazê-las para sua causa. Então também não deixa de ser uma ação e ajudar empresas também a conquistarem mais leads, tá? Tudo que envolve palavras e uma ação direta é copywriting. E copy serve para qualquer nicho, qualquer produto, qualquer ideia, qualquer serviço, literalmente qualquer coisa. Por isso que também é muito perigoso, porque você tem o poder na mão de influenciar uma galera para aquilo que você acredita, para aquilo que você quer. Então, se você não está bem intencionado, você pode fazer grandes estragos com o copy, tá? E a base pode ser absorvida no livro As Armas da Persuasão, do Robert Cialdini. Robert Cialdini é um estudioso de persuasão, ele é PhD, e justamente ele escreveu As Armas da Persuasão, que é a base do copyright. Lá ele explica os principais gatilhos mentais. E ele traz isso de uma forma de análises, de estudos científicos. Então não é um curso, um livro, desculpa. Não é um livro raso, um livro artificial. É um livro realmente muito profundo e muito focado em analisar estudos científicos, em analisar pesquisas de mercado, em analisar pesquisas de campo. Então é um livro fantástico. Super recomendo a leitura, tá bom? Ele foi o primeiro a escrever um livro sério
e fundamentado relacionado à ciência sobre gatilhos mentais. A gente até tinha livros de copy antigamente. A gente tinha vários livros já escritos, muitos livros bons. Só que eram livros muito de minha experiência, o que eu aprendi, o que eu usei, e que não que isso seja ruim. É ótimo. Só que um focado em ciência, esse é o que mais estourou, tá? E ao todo, o Cialdini ele fala que existem 6 gatilhos mentais. Reciprocidade, coerência, aprovação social, afeição, autoridade e escassez. Hoje a galera inventa um monte, né? 50 gatilhos mentais. Mas eu acho acho uma besteira, uma balela. Por quê? Porque tudo vira gatilho mental. É o gatilho mental da cadeira vermelha, o gatilho mental da luz amarela. Não, meu filho. São 6 gatilhos mentais e tem as suas variações, tem as suas aplicações, mas a base são esses 6. Se você dominar esses 6, você consegue se tornar uma pessoa extremamente persuasiva. Você não precisa saber 50 gatilhos mentais. Sabendo muito bem esses 6, você tem uma grande força na sua mão, tá? Gatilho mental, porém, ao contrário do que muita gente pensa, de quem começa a estudar copywriting, gatilho mental sozinho não funciona, não faz nada, tá? Ele precisa de um contexto, ele precisa de um objetivo. Por quê? Não adianta eu chegar pra você e falar assim, eu sou formado em Harvard, eu me formei com 15 anos, eu sou um gênio. Tá bom, eu ativei o gatilho da autoridade em você. Mas ok, isso gera o quê? Eu quero que você compre o meu produto, eu quero que você acredite na minha ideia, eu quero que você faça o quê? Então o gatilho mental sozinho, ele não é nada. Por isso que muita gente erra quando vai escrever uma copy, que ela escreve uma copy como se fosse um Frankenstein. Ela coloca assim, eu vou colocar o gatilho mental da autoridade aqui. Eu estudei em Harvard, me formei com 15 anos. Aí depois coloca embaixo assim, gatilho mental da prova social. E desde os 15 anos, mais de 2.000 pessoas aprenderam com o meu curso. Aí depois outro gatilho mental da escassez. Só que esse meu curso, ele fecha, passa 10 meses do ano fechado, eu só abro por 2 meses. Entendeu? Então, a pessoa vai encaixando gatilho mental como se fosse receita de bolo, e não é assim. O melhor gatilho mental, a forma mais eficaz de você usá-lo, é você colocando de uma maneira natural, que a pessoa nem sequer perceba que ela está sendo persuadida. Então é aí que você consegue realmente aproveitar todo o potencial do gatilho mental. É quando você consegue gerar autoridade na pessoa, sem você precisar parecer que sem você parecer que tá falando bem de você, entendeu? Porque se eu chego e falar assim, tudo bom, eu me formei em Harvard com 15 anos. Você vai olhar pra mim e falar assim, poxa, Vitor, você tá se achando? Por que você tá falando isso? Agora, se entra de um jeito natural, por exemplo, caramba, né, mó saudade de ir pros Estados Unidos. A última vez que eu fui foi quando eu me formei, eu tinha 15 anos. Aí a pessoa vai falar, como assim? Você se formou com 15 anos? Pois é verdade. Com 15 anos eu me formei em Harvard lá e depois eu não voltei mais aos Estados Unidos, acredita? Entendeu como eu contei o fato de uma maneira que parece muito mais natural e parece que eu tô me achando muito menos? Então é isso que eu quero que você entenda ao longo desse nosso vídeo, ao longo dos nossos cursos, ao longo das nossas interações. Que copy é quando você persuade a pessoa sem nem ela mesma perceber. Quando você tá falando que parece que você tá só simplesmente contando fatos, as coisas elas não se encaixam, não criam um laço, não criam uma coisa legal. Então a gente vai discutindo melhor isso, tá bom? Então gatilho mental é importante, mas tem que saber usar. Por exemplo, outra coisa, se eu te falar que eu sou autoridade em suplementos alimentares, não vai mudar nada, porque você quer aprender sobre copy, sobre venda, sobre marketing, então também tem esse contexto que importa. O objetivo é definir qual é a ação desejada buscada pela sua copy. Você quer vender um produto, você quer conseguir aprovação, você quer conseguir leads, você quer que a pessoa entre no seu movimento, na sua causa, qual que é o seu objetivo final? E o importante também é sempre definir objetivos muito claros, porque tem gente que quer várias coisas. Eu quero que a pessoa compre meu produto, compartilhe no Instagram e ainda conte para as outras pessoas. Não dá. Uma coisa por vez. Primeiro ela compra. Depois que ela comprar, que ela se tornar seu cliente, você faz um movimento para ela publicar no Instagram. E assim por diante. Então, é importante também entender que a persuasão ela acontece em etapas. Uma coisa por vez. Quando você define uma call to action, uma chamada para ação, é muito mais fácil da pessoa seguir aquela do que se você dar várias opções para ela. Tá bom? Bom, e o contexto qual a forma que você está se comunicando com a pessoa? É uma aula, uma conversa por telefone? Qual que é o grau e a consciência que a pessoa tem sobre a sua solução e sobre o seu problema? Então são várias questões que você tem que analisar quando você está desenvolvendo uma copy, tá? Eu falei aqui sobre níveis de consciência, o que significa isso? Basicamente existem 4 níveis de consciência. Muito inconsciente, inconsciente, consciente e muito consciente, tá? Vamos lá.
A pessoa, por exemplo, se eu te digo assim, essa é a última oportunidade para você se inscrever no meu curso de mandarim por R$ 300. Né? O curso tá ótimo, o curso de idioma por R$ 300 tá muito barato. O preço assim tá incrível. Só que se você não tá com um nível de consciência alto da necessidade de aprender mandarim, para que você vai comprar? Faz sentido? Você não entende para que você precisa de um curso de mandarim. Você vai falar, beleza, Victor, tá barato, mas eu não preciso de um curso de mandarim. Então, você é uma pessoa muito inconsciente. Você não sabe da necessidade que você tem de aprender aquilo. Você não enxerga o porquê você tem que aprender aquilo. Então, você é inconsciente da importância disso, beleza? Agora, por exemplo, se o empresário está falindo, né? Ele sabe muito bem que ele precisa faturar mais para ele sobreviver. Então ele não está vendendo o suficiente, ele precisa vender mais para conseguir pagar as contas. Ele está muito consciente do problema que ele está enfrentando e do que ele precisa para resolver. Então, se eu ofereço uma ajuda relacionada a aumentar o faturamento dele, ele já está muito consciente da solução que eu estou oferecendo. Ele sabe que ele precisa daquilo. Então, é questão de a gente acertar o preço, é questão de a gente entrar num acordo, mas ele tem interesse no que eu estou oferecendo. Então é diferente de eu oferecer um curso de mandarim com uma pessoa que não quer aprender chinês. Então níveis de consciência é isso. É você entender que nem todo mundo vai estar consciente da sua solução. A sua solução pode ser a melhor do mundo. Você vende o melhor curso de chinês possível. E você sabe que as pessoas precisam aprender a falar chinês porque a China tem mais de 1 bilhão de pessoas. Então você sabe. Você acha óbvio. É óbvio que as pessoas precisam aprender a falar chinês. Chinês é a língua do momento. Depois, junto com o inglês, vai ser as línguas comerciais mais fortes do mundo. Tá bom. Só que o seu público sabe disso? As pessoas para as quais você quer vender sabem que elas precisam aprender chinês? Se elas não sabem, elas são muito conscientes. Você precisa trazer essa consciência para elas. Então não adianta você chegar já querendo vender o seu produto porque elas não sabem que elas precisam. Você precisa primeiro vender a ideia, vender o conceito, convencer essa pessoa de que o chinês é importante. E a partir daí, você fala, beleza, agora toma o meu curso de chinês porque isso vai te ajudar. A pessoa já está consciente do problema que ela enfrenta, da solução que ela precisa, tá bom? Então os níveis de consciência, eles ajudam justamente nessa trajetória do seu lead, tá? Mais importante o outro assunto importante, tá? Mais importante do que o que você fala é a ordem com a qual você fala. Isso é essencial também. E aí a gente entra no modelo PAS, por exemplo. O modelo PAS é um modelo de problema, agitação e solução. Para mim é o modelo mais poderoso e o mais simples que existe, tá? Por exemplo, eu chego para você e falo do problema. Olha, o mercado de trabalho no Brasil tá terrível, o Covid está acabando com os empregos, as empresas estão falindo, tá muito difícil, e se você não estudar mais, se você não se reciclar, você vai perder o seu emprego. Então eu trouxe o problema. E aí eu vou para agitação. Só que a grande questão é que a situação não vai melhorar. Porque as pessoas elas vão ser vacinadas do Covid daqui muito tempo, as empresas não vão conseguir se reerguer, a taxa de desemprego vai aumentar absurdamente, isso vai causar muita fome, muita pobreza, etc, etc, etc. Então eu tô agitando o problema, eu tô deixando aquele problema que já era ruim ainda pior. E aí eu falo, beleza, mas calma aí, eu tenho uma solução para isso, porque se você aprender a falar chinês, você vai conseguir vagas de emprego que poucas pessoas conseguem, porque são poucas as pessoas que falam chinês no Brasil. Então, se uma empresa chinesa estiver no Brasil, ela vai te contratar. Se a empresa precisar de tradução do chinês para o português, ela vai te contratar. Se a empresa precisa de alguém para estar junto com o chinês, para ajudar o chinês a se ambientar no Brasil, ela vai te contratar. Então, se você falar chinês, você vai ter grandes oportunidades no mercado. Então, eu trouxe o problema, trouxe a agitação e eu terminei com a solução, que é o curso de chinês. Então, eu trouxe um exemplo, mas você pode aplicar isso para o seu nicho, tá bom? É você justamente trabalhar esses 3 pontos, que é um dos modelos mais poderosos, na minha opinião. Outro modelo também muito forte, muito famoso, é o modelo AIDA. Atenção, interesse, desejo e ação. Então ele vai muito na mesma linha. Você chama a atenção da pessoa com alguma informação chocante, uma informação bem legal. E aí você vai gerando interesse na pessoa naquilo, então a pessoa vai ter que se interessar pelo assunto, se interessar pelo que você está abordando de alguma forma. Depois disso, gerar um desejo nela de ter o seu produto, ou então de ter a transformação que você está pintando. E a partir daí você chama a pessoa para ação. Então se você quiser isso tudo que eu falei, clica no botão abaixo e se inscreva. Então é um modelo um pouquinho maior que o PAS, né? Tem uma etapa a mais, mas ele também é muito interessante, muito forte, muito bem utilizado, tá bom? Bom, esses modelos eles são universais, eles podem ser aplicados a qualquer lugar, a qualquer momento. Pode aplicar num panfleto, pode aplicar num texto, num roteiro de vídeo, qualquer coisa, tá? Existem também diversos outros, mas esses são os 2 mais conhecidos e fáceis de pôr em prática.
tá? Então, assim, se você conseguir também dominar esses dois com muita qualidade, você não precisa de mais nenhum. Esses dois são suficientes para fazer sucesso sempre. Que apesar de ficar batido, problema, agitação e solução, as pessoas enjoam. Quando você consegue falar do problema bem, quando você consegue agitar bem, a solução sempre casa legal. Então, assim, é o tipo de modelo que mesmo quando as pessoas esperam, elas caem. Tá? E caem no bom sentido, tá? É igual filme. Filme a gente assiste comédia romântica sabendo que no fim vai acontecer de o cara chegar, se declarar pra mulher, ou a mulher se declarar pro homem e eles ficarem juntos. Então, comédia romântica é um exemplo que segue o modelo padrão e mesmo assim a gente sempre fica emocionado, a gente sempre fica baqueado, a gente torce pelo casal, entende? Então a gente sempre cai. Né, cai no roteiro. Então é isso, o modelo funciona porque mesmo a gente sabendo o que acontece, a gente se envolve emocionalmente, tá? E a beleza do copywriting é que ele está em todas as etapas do funil. Então ele pode estar desde um panfleto, que é quando a pessoa não te conhece, até ela chegar na sua empresa e você apresentar para ela um PDF mais bonito, até fechar por telefone, entendeu? Então, o que eu quero dizer você consegue aplicar copy em todas as etapas, em todos os momentos, desde o momento que a pessoa não te conhece até o momento de fechar a venda e ela continuar sendo seu cliente de diversos outros produtos, tá? E funil de vendas é o curso natural de uma pessoa até ela se tornar sua cliente, conhecer você, engajar e decidir comprar. Então, às vezes a gente pensa, né, funil, nossa, é um negócio complicado, um negócio complexo, mas não. Por exemplo, se eu chego para você na rua e te dou um panfleto, aí você olha o panfleto e vê que tem um telefone. Você liga para esse telefone. Aí nesse telefone você agenda uma visita. Aí no dia você vai lá e faz a visita. E no fim dessa visita você assina um contrato. Isso é um funil de vendas. Panfleto, né? Então imagina, eu entrego 1000 panfletos. Só 5 pessoas decidem ligar. Dessas 5 pessoas, 4 agendam visita. Desses 4 que agendaram visita, apenas 2 pessoas vão. Dessas 2 pessoas que vão, eu vendo para uma pessoa. Então isso é um funil de vendas, porque se você for ver, ele vai afunilando. Entende? Então ele começa com muita gente recebendo panfleto, com menos pessoas marcando visita, com menos pessoas aparecendo e com menos pessoas fechando. Então o funil de vendas é lindo e funciona para qualquer coisa. Até mesmo para relacionamento. Imagina, chega numa balada. Aí você começa a olhar, você vê 10 mulheres bonitas. Aí você decide falar com 7, que foi as que te deram mais bola. Com essas 7 que você conversa, 4 te passam um telefone. 2 pessoas você consegue conversar pelo WhatsApp e uma você marca de sair no outro fim de semana. Então, de todas aquelas mulheres que você olhou, que você se interessou, você conseguiu marcar com uma. Então, às vezes a gente fica triste, né? Poxa, só consegui sair com uma. Você tem que analisar o contexto. Se você falar com mais mulheres, você consegue marcar mais saídas e você consegue conhecer mais gente. Então, é tudo questão de proporção, tá? E funil de vendas funciona também perfeitamente assim. Talvez nesse momento você nunca tenha comprado nada de mim. Né? Às vezes você nunca comprou meu livro, nunca assinou nada. Portanto, você tá agora, se a gente fosse te encaixar no funil, você estaria no meio do funil. Por quê? Você já tá aqui há bastante tempo. Acho que essa aula já deve estar uns 50 minutos. Então você já tá assistindo até agora. Você tá no meio do conteúdo, você tá gostando. Então você tá no meio do funil. Pode ser que você depois se interesse em comprar meu livro, pode ser que você se interesse em assinar a minha escola de copywriting, onde você vai ter muito mais conteúdos como esse, vai poder assistir muito mais coisa, com muito mais profundidade, entende? Então você vai afunilando. Mas pode ser que não, pode ser que você não goste, você saia desse vídeo e não se torne cliente, mas outra pessoa vai, entende? Então isso é um funil, sempre tem gente que vai sair, sempre tem gente que não vai gostar, mas vai ter aquelas pessoas que vão gostar e que vão fechar compra, que vão se tornar clientes, etc. Então o copy, ele tá desde o começo, ele tá na headline desse vídeo, ele tá no artigo do blog que eu escrevi, ele tá no anúncio do Facebook que eu tô rodando, ele tá no primeiro contato que você faz com a nossa empresa por e-mail, ele tá em todo lugar. Ele tá também no meio do processo. Para você querer assistir esse vídeo, você precisa ficar interessado no que eu tô falando. Você precisa ler o título, ler a headline e falar, legal, eu vou dar uma chance. E aí eu vou dando essa aula e você tem que se manter entretido. Então eu também poderia estar usando técnicas de copy nessa aula para você conseguir continuar assistindo. No caso eu não tô, tá? Essa é uma aula puramente de conteúdo. Mas, se eu fosse fazer uma aula focada em venda, eu teria que planejar todos os passos. Então, todo o conteúdo seria planejado para gerar uma reação no final. Nesse caso, não. Nesse caso, tudo bem, eu quero que você leia o QR Code, eu quero que você se inscreva no canal, mas não é também um objetivo final. Se você gostar dessa aula, já é o suficiente para mim, tá? Então, não seria bem uma copy essa aula em específico.
Bom, e no fim do processo, que é quando vem a oferta de um produto, é quando você apresenta a solução e a pessoa decide ou não se compra. Então isso é um funil de vendas, tá bom? E em qualquer lugar que seja, se você fechar por telefone, se você fechar por e-mail, se você fechar no 1 a 1, você pode estar usando o copywriting para gerar esse convencimento e fazer a pessoa dar um empurrãozinho final, tá bom? Então copy não é só gatilho, é preciso usar outras estratégias ao longo do processo e não dá para explicar todas aqui, mas por exemplo, ancoragem de preço. Ancoragem de preço é você colocar um preço mais alto na cabeça da pessoa e quando ela vê o preço real, ela fica impactada. Então, por exemplo, vamos pensar, um personal trainer. Personal trainer, digamos, famoso, ele cobra R$300 a hora dele. Beleza? Beleza. Só que aí, de repente, ele fala assim, não, olha, eu quero te ajudar, eu quero trabalhar com você, então então eu consigo fazer para você a hora-aula por R$100. Ou seja, ancorado estava em 300. R$100 parece muito barato perto dos 300. Então, a ancoragem faz com que o preço real pareça mais baixo do que ele realmente é. Porque R$100 a hora-aula ainda não é tão barato assim. Não. Existem lugares que você encontra personal por R$30 a hora. E eu não estou desmerecendo, tá? Eu não estou falando se é caro ou se é barato. Eu estou dizendo assim, se você olha de 300 para 100... parece que tá barato. Agora, se você olha de 30 para 100, não parece tão barato assim. Então, entende como o preço ele é muito flexível? Você pode fazer parecer barato, você pode fazer parecer caro, você pode fazer parecer o que for. Porque preço também é uma manobra de persuasão, tá bom? E ancoragem de preço é uma estratégia que você faz. Por exemplo, muitos e-commerces colocam D 300 por 150. E isso já é comprovado. Quando você coloca um D por, a conversão aumenta. Porque a pessoa tem uma base. Ela fala, putz, olha desconto, olha a promoção que tá. Às vezes ela não sabe o preço real daquilo. Então ela olha e fala, putz, R$1.000, que caro. Mas se ela soubesse que aquilo custa 3.000, ela vai achar R$1.000 barato. Então a ancoragem de preço é justamente isso que você faz na cabeça da pessoa. Outra estratégia, subir no ombro de gigantes, que é você utilizar a popularidade de outras pessoas para aumentar a sua popularidade. Então é, por exemplo, fazer live com uma pessoa famosa. Se eu fizesse uma live, por exemplo, com o Flávio Augusto, a minha autoridade subiria muito porque as pessoas confiam no Flávio Augusto, entendeu? Então subir no ombro de gigantes é justamente isso, é você utilizar de networking, você utilizar de manobras com outras pessoas, para que assim você consiga também aumentar sua autoridade, aumentar sua popularidade, absorvendo o que as outras pessoas têm de bom delas, tá bom? Então por isso que é subir no ombro de gigantes, é você se erguer por meio de uma pessoa que já é grande. Outra estratégia também, essa eu estudei num livro europeu de copy, que é uma montanha num polder holandês. Que é o quê? O polder é um pedaço de terra que ele é retinho, lisinho. Então você colocar uma montanha é você quebrar com o padrão. Então em vez de você sempre fazer conteúdo, sempre fazer vídeo, sempre fazer entrevistas, webinars que seguem um padrão chatinho, que fica morno, é você fazer altos e baixos, entendeu? Então é você trazer mais emoção, trazer tristeza, trazer alegria, trazer felicidade. Se for ver, filmes que fazem muito sucesso são assim, o filme tem drama, o filme tem alegria, o filme tem humor, o filme tem de tudo. Vingadores é um filme que conseguiu unir bastante esse tipo de coisa, porque ele agrada tanto pelos momentos tristes, que você chora com o fim, mas também você dá muita risada no meio. Você também acaba se simpatizando com os personagens. Então, é uma montanha num polder holandês. Tem altos e baixos a todo momento. E assim você acaba se envolvendo muito mais com a história, tá bom? Bom, à medida que você vai estudando copy, você vai entendendo como é possível vender mais sem precisar gerar mais custos. Faz sentido para você? Porque às vezes, vamos imaginar, você está pagando uma pessoa para ficar no telefone recebendo contato. Essa pessoa está usando um discurso terrível. Você vai somente mudar o discurso dela. Você vai mudar, escrever o que ela tem que falar. No dia seguinte, ela já vai estar vendendo mais. Por quê? Porque agora o discurso dela tem copy. Entende? Então, você pode vender mais usando copy sem aumentar o custo, porque você já pagou o seu funcionário para ficar no telefone. Agora que ele está falando as coisas certas, ele está vendendo muito mais. Então, se você reestruturar e reorganizar a sua empresa com base no copywriting, mudar os textos dos e-mails, mudar os textos do site, mudar os textos que as pessoas falam no telefone, mudar os textos dos panfletos, tudo que tem texto, você mudar de uma forma persuasiva, do dia para o outro você já pode aumentar suas vendas sem ter mais nenhum custo extra. Bem louco, não é?
Então por isso que eu gosto muito de copy também. E às vezes o site também tá mal escrito, às vezes a isca que você está usando para gerar leads não é atrativo o suficiente, eu vejo muita empresa errando nisso. Então com poucas mudanças você já consegue sentir os benefícios do copywriting. E a minha ideia aqui foi trazer um panorama geral sobre o que é copy, como funciona, para que serve e também trazer desde lá da história, né? Trazer um pouquinho do contexto geral para você se situar aí como o copywriting cresceu e como ele se tornou o que ele é hoje, tá? Então, se você quiser se aprofundar no copyright, eu recomendo você dar uma olhada nos meus treinamentos, você acompanhar o trabalho nas redes sociais, no meu Instagram, conhecer a escola de copyright nossa, a Copy, também dar uma olhada no meu livro, Copywriting Descomplicado, você pode receber em casa com frete grátis, tá? Então, é só você estar adquirindo aí. E assim você vai aprender copy, vai conseguir mais segurança, mais vendas, mais dinheiro, mais sucesso, porque esse é um conhecimento que com toda certeza vale a pena você investir, tá bom? Então é isso, espero que você tenha gostado dessa super aula, compartilhe com seus amigos, leia o QR Code aqui do lado com o seu celular, clique no link aqui, tá na descrição, enfim, vamos manter contato para eu continuar te ajudando, eu também saber o que você quer aprender de mim, você pode usar os comentários aqui, e assim a gente pode trocando figurinhas e crescer juntos, ok? Muito obrigado pela atenção, muito obrigado por ter ficado até aqui, e eu te espero numa próxima oportunidade. Forte abraço e até logo. Tchau, tchau.